Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração Ele é existente, e só existimos ainda porque Ele assim permite a sua existência e a nossa existência ainda nesta vida. Abra suas Bíblias em João, capítulo 4, do versículo 31 ao 42. João, capítulo 4, do versículo 31 a o 42, com o seguinte tema. O mundo vos espera. O título diz: a ceifa e os ceifeiros. E a Bíblia é em João, capítulo 4, do versículo 31 ao 42, que diz assim a palavra do Senhor: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguma coisa de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vei as terras, que já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Mas o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijarão, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifa onde não trabalhaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o mundo vos espera. Muitos de nós, como seres humanos, e após conhecer o Senhor Jesus Cristo, já não somos mais seres humanos comuns. Somos seres humanos espirituais e sobrenaturais. Mas muitos têm dormido espiritualmente. Quando diz um versículo da Bíblia que diz assim: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá, é uma pura verdade, porque muitos estão dormindo, têm deixado o seu chamado de lado e têm observado as coisas do mundo que está oferecendo que perecem, mas não têm percebido das coisas que não perecem, que são ganhar uma alma. A Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é. A sabedoria não está nos conhecimentos filosóficos, a sabedoria não está nem nos conhecimentos teológicos. E entenda também uma coisa: se você quer uma sabedoria maior e quer ser sábio grandemente sobre a face da terra, ganhe uma alma, porque o mundo já vos espera há muito tempo, não para regozijar com as coisas que o mundo oferece, mas com aquilo que Deus tem oferecido para todos nós: pregar o evangelho e fazer o nome de Deus conhecido. A Bíblia diz que após você fazer isso, após você ir ao mundo e ganhar alma, aí aquilo que o Senhor tem preparado, que são coisas grandes e firmes, você vai receber. A Bíblia diz da ceifa e o ceifeiro, aquele que ceifa e aqueles que são os ceifeiros. Entenda, Deus tem confiado em você e em mim a evangelização da última hora. O mundo já está nos esperando há muito tempo, o mundo já está nos aguardando. Só basta você abrir a sua boca e dizer: Jesus te ama, e o restante Ele vai fazer a sua obra. Mas você tem que se apresentar, você tem que querer. Deus não vai te forçar a nada, é por livre-arbítrio, é fazer aquilo que o Senhor fez por você. Te deu o Espírito Santo, você tem uma alma salva, e é necessário que você apresente isso aos restantes que precisam de salvação. Aleluia, glórias a Deus.
Mas que mundo é esse que nos espera? Eu já estou nele. Então somente eu tenho que testemunhar, então somente eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar louvores, eu tenho que estar presente perante o Senhor e tenho que exaltar somente a Ele. A Bíblia diz que os campos já estão para a ceifa e só cabe você e a mim pregar. Não precisa fazer muita força não, e nem fazer muita cara feia para a pessoa poder se converter. É só você usar a palavra: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Entendendo que após andar por aí, evangelizar, e após as pessoas olharem para nossas vidas, não precisa nem falar muito, só o testemunho já está falando. Mas se você tem uma boca e não é mudo, você pode falar o evangelho. O mudo não fala, mas quem fala pode falar e pregar. O mudo não escuta, mas quem escuta pode escutar e pregar também. O cego não vê, mas se ele escuta e fala, mesmo não vendo, ele vai ver a glória de Deus, pregando o evangelho e ganhando almas para o reino do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O mundo vos espera. E você tem se preparado para ir? Porque há uma preparação espiritual. Primeiro, Deus te bota na escola dele. Já foi para a escola de Deus? A sua escola você vai aprender lá no deserto. Ele te conduz lá para o deserto. Não adianta nem murmurar, falar que é o diabo, não. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então entenda, se você está no seu deserto da vida, é porque o Senhor está te preparando. O Senhor está te moldando, está te preparando para uma grande obra que muitos não vão poder fazer o que você vai fazer. Essa obra é contigo, é você que o Senhor tem chamado para fazer a diferença, para mostrar para aqueles que Deus é real, que Deus é Deus e o resto é Baal. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 31 diz... Não, vamos no título. O título diz: a ceifa e os ceifeiros. A ceifa é aquele que ceifa, que veio para ceifar o que foi plantado. Então entenda, os ceifeiros são aqueles que plantam e também ceifam. Então entendemos, se eu estou pregando, eu estou semeando. E se eu estou semeando, um dia esse fruto vai crescer. E após esse fruto crescer, alguém vai ter que colher para não apodrecer. Porque se o fruto está na árvore e ninguém colhe, se cai, apodrece. E não vai haver rendimento daquela semeadura, daquela semente que foi semeada. Então entenda, a ceifa já está pronta. Cadê os ceifeiros para ir ceifar? Em outras palavras dizendo, cadê aqueles que vão ter que ganhar as almas? Cadê aqueles que precisam se apresentar? Cadê aqueles que estejam estar pronto para que o Senhor venha o chamar e vai para que Ele possa enviar, e após Ele enviar, fazer as obras de Deus, e tão somente o Senhor aprovar. No versículo 31 diz: e no entanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. E ele não tinha fome. Naquela hora ele estava preocupado, ele estava pensando, Jesus Cristo estava pensativo e não via fome em sua vida. Então somente ele olhava e ficava preocupado com aqueles que necessitavam de salvação. Que no versículo 32 diz: porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Qual era a sua comida? Qual era a sua fome nesta hora? Ele tinha fome e sede de justiça. A vontade dele, ela está sempre pregando, ela está sempre curando, ela está sempre ajudando aqueles que precisavam de ajuda. A preocupação de Jesus Cristo era essa, ele não tinha outra. Já de pequeno ele fazia a sua obra. Se você for observar e ver que na infância de Jesus, os pais dele pensando que ele tinha se perdido, e ele estava no templo ensinando. E muitos de sua época, os escribas, fariseus, os doutores da lei, ficavam preocupados e até diziam: como pode esse menino com tanta sabedoria assim? E já era a sabedoria que vem da parte de Deus e não da parte do homem.
quando vem da parte de Deus, vem com perfeição. A Bíblia diz: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo, e não há quem vos engane. Se alguém ainda está te enganando, é porque você ainda não tem a unção dos santos. Porque a hora em que você tiver, nem homem, nem demônio, nem ninguém te engana. Eu me lembro um certo relato de uma certa pessoa lendo um certo escrito num livro. E neste livro dizia lá das seitas heréticas que o homem começou a dizer e a falar assim, a argumentar, que ficou tantos anos dentro da igreja evangélica e nunca tinha conhecido a verdade. Mas de repente foi para desses determinados lugares aí de seitas heréticas. E o que aconteceu? Ele falou que encontrou a verdade. Sabe o que é isso? É muitas pessoas que estão no nosso meio com o mesmo fundamento. O Senhor tem chamado, quer preparar, quer dar um ensinamento, quer mostrar a palavra, quer mostrar a revelação, para que possa sim estar preparado para ir para o mundo, porque o mundo vos espera. Mas se não tiver o Espírito, se não tiver a unção, se não tiver palavra, é enganado, porque a Bíblia diz que os dias são maus, os dias são difíceis, são de densas trevas, e há um esfriamento muito grande. E se não tivermos apercebido, e se não tivermos aposto, nós seremos enganados por aquilo que nós tão somente aprendemos e não vamos chegar ao conhecimento da verdade. Se não tiver o Espírito para fazer discernir os conhecimentos que a gente estamos obtendo, a própria Bíblia diz: lê, conhece, nunca chega ao conhecimento da verdade. Assim são muitas pessoas em nosso meio. Entristece o Espírito sai de perto. Aí depois começa até querer distorcer a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz: aquele que acrescenta ou aquele que tira, grandemente vai ser cobrado por Deus. Porque se a palavra do Senhor assim diz, temos que observar ela. Porque em João 8,32 nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eu vou pregar a libertação para um homem se eu não sou liberto? Como que eu vou pregar a libertação para uma pessoa se eu mesmo ainda não tive a minha? Aí fica difícil. Mas nessa tarde o Senhor tem chamado para uma palestra, porque o mundo vos espera, mas não vá despreparado, senão você vai tomar uma coça de Satanás. E eu falo isso sem ter medo de errar, porque você já ouviu falar dos filhos de serva, que era filho de sacerdote. E o que acontecia? Eles achavam que só porque já tinham seus conhecimentos, podia colocar a mão no capiroto e mandar embora. Mas a Bíblia diz que eles foram tentar e não conseguiram. E o próprio Satanás do inferno conhecia ele. Satanás conhecia ele lá do quinto dos infernos, que tão somente disse assim para ele: eu conheço a Paulo e também conheço a Jesus Cristo. Quem sois vós? Então somos 7 contra 1, covardia, irmão. Mas o demônio deu uma coça nos 7, que eles saíram fora. Sabe o que é isso? Não é conhecido nos céus, nem na terra e nem tão somente no inferno. Porque quando o homem de Deus ou a mulher de Deus é separado, só em ele andar, onde ele passa, o inferno já estremece, o povo testemunha e o céu fica alegre, porque ali vai um profeta, ali onde ele vai os anjos vai junto, para o guardar e livrar do mal. Aleluia, glórias a Deus. Mas cadê aqueles que fazem a diferença? Aonde eles estão? Geração de crentes, o mundo vos espera. O mundo não está esperando você dentro de casa, mas lá fora, para você cumprir o ID de Jesus. E este ID de Jesus não é para mais tarde, é para agora. Porque a Bíblia diz: o que vier à nossa mão para fazer, tem que fazer conforme as nossas forças. Mas no versículo 34 diz assim, versículo 33 diz assim: e os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura algo que comer? Os discípulos pensaram que o que Jesus Cristo estava falando era uma fome natural, mas não era fome natural. Ele
Ele falava da fome e sede de justiça que ele tinha, de vontade de continuar pregando o evangelho e continuando como ele continuou. Mas ele via a fome espiritual do povo. Não havia quem vos apacentasse aquele povo. Não havia quem cuidasse. Por isso ele tinha aquela preocupação. Por isso ele estava sempre lançado no mundo. Ele sempre entendia e sempre sabia que o mundo esperava por ele. Então por isso ele ia pregar. Mas tão somente um versículo diz, dizendo assim a palavra do Senhor, que ele veio para o mundo e o mundo não o conheceu. Ele brilhou nas trevas e as trevas não compreendeu, porque ele era o Filho de Deus que veio para fazer a diferença. Aleluia, glórias a Deus. Mas aqueles que são de Deus, até o mundo persegue. Porque entendemos e sabemos que nós somos preparados por Deus para ser enviado de 2 em 2. Vai sozinho não, que senão vai ficar estreito. Mas se não tiver jeito, vá assim mesmo. Mas vigie. Felipe estava indo a caminho e ele encontrou o eunuco com a escritura na mão e não entendia. E ele dizia, entende tu que lê? E ele dizia assim, não entendo. Se ninguém me ensinar, como que eu vou entender? É necessário alguém ir mostrar o caminho, porque o caminho nós já conhecemos. Agora aquele que não conhece, nós temos que ir anunciar este caminho. Então entenda, a palavra profética, a mensagem da revelação para esta tarde, Deus está falando comigo e contigo desta maneira, que não é para parar, é para continuar, é para ir até o fim, porque Deus tem algo a realizar, Deus tem algo a mostrar, e a nossa vida só finda depois que nós passarmos desta vida para outra, porque enquanto estamos em vida, entendemos e sabemos que temos que ser igual a Jesus Cristo, fome e sede de justiça, pregando o evangelho e arrancando as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, depois que eu comecei uma batalha, depois que eu botei a mão no arado, não tive mais como voltar para trás. Mas o interessante é que a gente depara com as pessoas aí que parecem ser advogados de Satanás. Irmão, mas você fala tanto do diabo. Eu falo diabo porque eu quero, irmão. Tem que mostrar o que está escrito na Bíblia, quem é o nosso inimigo. Eu vou falar aqui que o nosso inimigo é o homem? De jeito nenhum. O nosso inimigo é esse ser espiritual, que nestes tempos atuais tem contratado um monte de advogado para advogar a causa dele, para deixar ele na encolha, para ninguém saber que ele é o autor da destruição dos seres humanos. Então entenda, temos que anunciar, temos que bem dizer e mostrar para o povo a verdade da palavra que desmascara Satanás, não o homem. Quando a palavra vem, não vem para desmascarar o homem, mas vem para desmascarar Satanás, que está no homem, destruindo as suas vidas. Aleluia, glórias a Deus. E as coisas que a gente vê, vai fazer o quê? Por que parar? Tem uma mensagem aí que o nosso presidente pregou, por que parar? Parar por quê? Vai parar no caminho e vai morrer. Vai morrer, porque o inimigo está na frente. Aleluia, glórias a Deus. Crente ligado é uma bênção, agora desligado é um problema sério. Não chega a lugar nenhum. Então entenda, Jesus Cristo já pagou o preço por nós. A pessoa passa um ventozinho, já quer entregar tudo, já quer ir embora, já quer ir pro mundo. Tem gente que já tem um pezinho de desculpa. Tem gente que já tem um pezinho, já tá querendo ir pro mundo há muito tempo. E só tava esperando alguém pisar no calo dele e pronto, aí vai para depois tem quem jogar desculpa. Ah, foi pro mundo por causa de fulano e cicrano. Mentira, foi pro mundo porque você quis. Lá em cima não vai ter desculpa. Lá em cima não vai ter desculpa quando chegarmos lá. Porque Deus deu andamento na história por mim e por tua causa. Assim como ele disse para Jó. Jó no seu momento de aflição e de dificuldade, e Deus falou para ele assim: Jó, onde você estava quando eu criei os mundos? Quando eu criei tudo, quem era você, Jó, quando eu estava fazendo a criação? Entendemos que Deus falou isso não para querer humilhar Jó, mas para querer mostrar para Jó
que o amor que Deus tinha por ele era muito maior do que era aquela aflição que ele estava passando. Por isso o jovem a existir, por isso nós viemos a existir, por isso os homens do passado vieram a existir. Para quê? Para exaltar e glorificar ao Deus que fez o céu e a terra. Deus pega um homem cachaceiro e faz ele profeta. Pega uma mulher prostituta e faz ela uma profetisa. Pega um homem que só vivia pelas vielas, caído, e faz o homem levantar de cabeça erguida, com família e tudo, louvando e glorificando ao Deus que fez o céu e a terra. Este é o nosso Deus, que dá um andamento na história, ainda que Satanás tenha delubriado a sua vida com um momento de densas trevas, com destruição, com tudo aquilo que você olha, para mim não tem mais jeito, é só o suicídio. Entenda, tem jeito, tem solução. Para isso Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, para te dar a vida eterna e para que você more no céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas o mundo nos espera. Quantas pessoas que deixaram o caminho para poder curtir no mundo, pessoas até famosas. Você olha assim, aí Satanás chega com a proposta e diz: tudo isso eu te darei, mas vem cá, prostra e me adora. Satanás é mentiroso, ele não pode dar o que não é dele, porque até o que está na mão, nem a chave da casa dele, o miserável não tem mais. Então entenda, ele chega com sugestão, ele chega para poder tirar o homem do caminho, principalmente aquele que está no caminho para ir para os céus. Mas a Bíblia diz que a responsabilidade está nas nossas mãos, porque aquele em quem está a minha palavra, falai-o com verdade. Então entendemos e sabemos que se nós não fazermos, alguém vai fazer no nosso lugar. No versículo 36 diz assim, 35 quer dizer: não dizeis vós que ainda é 4 meses até que venha a ceifa? E eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vejam as terras, que já estão branco para a ceifa. Sabe o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Quando você começa a pregar, quando você começa a anunciar, quando você começa a dizer de Jesus, a terra já está, tudo já assim para a ceifa. Veja os campos que já estão prontos para a ceifa. Você não precisa nem falar muito não, só você falar de Jesus Cristo, o povo já está aceitando. Por isso que tem muitas coisas por aí que eu não concordo, mas também não posso falar nada, tem que ficar na minha. Porque o povo já passa num sofrimento tão grande, irmão. O povo já vem de tribulação e de vento. E quando vai para a igreja, irmão, em vez de ouvir uma palavra de vida, em vez de ouvir uma palavra para levantar o homem, só cobrança, irmão, pelo amor de Deus. Esses tempos, de uns tempos para cá, irmão, vi tanta coisa, tanto sofrimento que o ser humano está passando. E se nós não se levantarmos para despertar para esse lado, Satanás vai vir com prato, sabe para quê? Não, vem para cá que eu vou te consolar. Já que você não encontra consolo lá, só que você não encontra isso, vem para cá. Então temos que mudar as nossas táticas, temos que mudar nossas armas espirituais, que são as armas para poder cativar as almas, para poder apacentar, para poder mostrar o caminho, porque senão nós com as nossas próprias mãos vamos jogar as pessoas lá no mundo. Se a mensagem profética da palavra não for uma mensagem que venha cativar, eu sei que a Bíblia diz que a gente tem que pregar e anunciar o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Mas entenda, uma coisa eu ouvi com um certo pregador, eu aprendi: a vara é no lobo, o cajado para apacentar a ovelha. Eu aprendi com o ministro, uma certa vez eu ouvindo ele pregar: varada no lobo e apacenta as ovelhas. Se não mostrarmos uma esperança para o povo, que Jesus Cristo é a esperança, como que eles virão? Se eles já vêm de sofrimento, acordam de madrugada para ir para serviço, para ir para aquilo outro, e às vezes chega cansado na igreja, quer ouvir uma palavra de ânimo, quer ouvir algo que venha restaurar, encher a sua alma, e quando chega lá, é só cobrança disso, daquilo outro. Entenda, apacenta o povo, apacenta as ovelhas, e Deus vai te dar os céus.
Aleluia, glórias a Deus. Se eu estou vivo até os dias de hoje, irmão, espiritualmente, foi porque eu comecei a escutar pregações que vinham me vivificar, que vinham encher a minha alma, que vinham me dar esperança. Se a mensagem de hoje não traz esperança, irmão, aonde é que eu vou buscar esperança? As mensagens têm que mostrar que Jesus Cristo é o caminho. As mensagens têm que mostrar que Deus é a solução para a vida do ser humano. As mensagens têm que nos fazer ver que o Espírito Santo consola nossas vidas. As mensagens têm que nos mostrar que nós temos um guardião poderoso do nosso lado, que é o anjo do Senhor. Então entenda, o mundo já vos espera, mas seja um pregador, ganhador de alma e pescador de homens. Quando Jesus Cristo chegou até Pedro, Pedro já tinha saído do caminho. Estava lá, Jesus já tinha ido para a glória, o Espírito não tinha descido. Chegou a hora de voltar a fazer a obra material de novo. Pedro esqueceu do chamado. E ele tão somente estava lá, quem se apresentou para ele? Jesus Cristo. E ele ainda não tinha conhecido. Quando Jesus chegou mais perto e falou para ele aquelas palavras, ele rapidinho conheceu, os seus olhos se abriram. E eles gritaram: é o Mestre! E tão somente Jesus Cristo chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Ele perguntou de novo: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Ele perguntou de novo pela terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro se calou, não falou mais nada. Aí Jesus Cristo viu que verdadeiramente agora ele estava falando de coração. O silêncio de Pedro queria dizer que verdadeiramente dali para frente ele seria diferente. E Jesus Cristo deu a ordem para eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles foram para a cidade, ficaram lá aguardando, o Espírito desceu e eles foram fazer a obra de Deus. E essa obra chegou até os dias de hoje, hein? Mas entendemos, se não tiver uma administração espiritual perfeita da parte de Deus, com as mensagens reveladas, para entender o que o povo está necessitado, o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir, nós vamos acabar de matar espiritualmente. Então entendemos que tem que ter uma verdadeira preocupação em ter conhecimento da palavra de Deus. Não é conhecer versículozinho, não. Que tem gente que quer pegar um ou outro versículo. A gente não vive de versículo, a gente vive de palavra e versículo, porque texto sem contexto é pretexto para heresias. Então entenda, medite na palavra do Senhor. Eu me lembro a certa ocasião, numa vigília dessa daí da vida que eu estava, e um certo coerente de pregador, um homem que prega também a palavra de Deus, disse assim: irmãos, estamos vivendo um tempo que a gente tem que vigiar com tudo e com todos, mas tome cuidado, não invente para que não vente. E é uma pura verdade. Quantas inventação por aí? Está ventando para quem está inventando. Porque quando eu olhei ali para Adão, Eva, a serpente, o capiroto do inferno que foi cobrado, a cobrança de Deus só veio para aquele que estava no ato de erro. Se tu não está, não se preocupa não, fica na tua, porque a hora que vier a cobrança de Deus, só quem está envolvido no erro que é cobrado. Se observarmos a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, sempre morria alguém e a outra pessoa ficava. Mas por que ela ficava? Eu observei e comecei a ver que só era cobrado quem estava envolvido. Você já ouviu falar da passagem de Noemi e Ruth? Por que elas não morreram também? Só morreram seu esposo e os filhos. É só quem está no ato de erro que é cobrado. Às vezes nós lemos a Bíblia e não tentamos compreender o que a Bíblia quer nos passar. A Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem o Espírito Santo dentro de ti. Mas que Espírito você está tendo? Que você não está compreendendo a palavra de Deus. Por isso, para que você vá para o mundo pregar o Evangelho, tem que se haver uma preparação. O mundo já nos espera, mas se não estivermos preparados,
Satanás vai fazer da gente de gato e sapato. A Bíblia diz que ele conhece a palavra do Senhor. E foi com ela que ele chegou até Jesus Cristo. Procure discernir para que você não seja parado. Um certo teólogo uma vez, ele chegou para mim e falou assim: você está muito afoito. Um homem formado, um homem estudado, não tenho nada contra a teologia. Me formei também, não tenho nada contra. Mas nessas épocas eu não tinha formação nenhuma. E ele chegou para mim e falou assim: você está muito afoito, está falando demais, nem tudo é o que está escrito. E eu olhei assim: nem tudo é o que está escrito. Prendeu com o diabo isso ele, porque Jesus Cristo falou que está escrito. E o diabo, até o diabo também afirmou que está escrito também. Agora que eu me liguei aqui agora. O diabo falava está escrito, Jesus falava está escrito. O diabo falava está escrito, Jesus falava está escrito. Os dois conheciam. E este homem chegou para mim e falou que nem tudo é o que está escrito. Então entenda, se o povo foi destruído um dia, como disse a palavra de Deus, e está escrito, por falta de conhecimento, hoje em dia, nessas épocas atuais, o povo está sendo destruído grandemente, porque tem se esquecido dos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que aquele que rejeita a palavra perecerá, está escrito em Provérbios. E se você não meditar, e se eu não meditar, nós vamos ser enganados. E também não só é porque eu tenho conhecimento, conheço isso e aquilo outro, que eu não vou continuar meditando na palavra. Se eu entrar por esse caminho, achar que eu já sou o conhecedor da verdade, eu vou perecer e vou ficar no caminho. Porque temos que entender que a cada dia a palavra do Senhor se renova. E se há renovação, a nossa vida também se renova para um movimento espiritual dentro da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que os campos já estão brancos para a ceifa. É só você ceifar. Não precisa brigar, irmão, por causa de alma. Não precisa brigar por causa de igreja A e igreja B que abriu. É o que eu falo aqui, irmão. Quanto mais igreja abrir, melhor é. Que só assim nós vamos ganhar esse Brasil rapidinho para Jesus. E quando não tiver mais ninguém para ganhar no Brasil, aí a gente vai para os Estados Unidos. Se não tiver nos Estados Unidos, a gente vai para a África. Se não tiver para a África, a gente vai para a janela 10x40. Mas a evangelização da última hora, nós vamos cumprir, ganhando as almas, arrancando todas elas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 36 diz assim: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, mas para que assim o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijarão. Todos dois, tanto que planta, tanto que semeia, tanto que ceifa, vai receber de Deus. Agora, se você não fazer nada para o Senhor, irmão, tu não vai receber nada. Você vai receber a cobrança. Agora, você é um direitinho ou você é um esquerdinha? Entra na direita com Deus, se você quiser ir morar no céu. Então entenda, todos nós estamos no mesmo propósito. Temos que estar numa mesma ligação, no mesmo pensamento. Não existe dois pensamentos. Ou o crente tem uma linha de raciocínio de pensamento com o mesmo propósito de ganhar almas, ou então não sei que pensamento você tem, não. Deus não vai salvar a religião, irmão. Entenda isso. Deus não vai salvar a religião. Vai salvar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Especial, zeloso. Não falei geloso. Eu não falei geloso. Eu falei zeloso. Então entenda, uma pessoa que tenha dedicação para Deus, uma pessoa que se entregou para o Senhor e deixou Ele completar a obra, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 37 diz assim: porque nisso conhecemos o que é verdadeiro e dito, o que semeia e o outro que ceifa. Todos dois são conhecidos por Deus, tanto que semeia, tanto que ceifa. Mas o que semeia, irmão, paga um preço tão grande mais do que o que ceifa.
Porque o que semeia tu tem que falar, tu tem que anunciar, tu tem que dizer, tá semeando. Eu estou semeando a palavra nessa tarde. Estou dizendo para você que o mundo vos espera, mas você tem que se preparar. Estou semeando, mas vai vir outro que vai ceifar. Então entenda uma coisa, faça a obra de Deus e Deus vai te conceder vitórias e vitórias e mais vitórias depois desta vida para outra, a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 38 diz assim: e eu vos enviei a ceifa, onde não trabalhaste, outros trabalharam e vós nem entraste no seu trabalho. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas que já pegam o trabalho pronto, né? Trabalho prontinho, maravilha divina, irmão. Agora suar para fazer o trabalho é difícil. Mas entenda, Jesus Cristo deu um exemplo para a gente. Ele começou o seu ministério, ele começou com 12. Ele podia ter tomado posse da igreja de João Batista, aquele que morreu degolado. Ou então ele podia falar, eu vim tomar posse da igreja dos escribas. Não, vim tomar posse da igreja dos fariseus. Mas não. Jesus falou, vou montar meu próprio ministério. Montou o próprio ministério dele de evangelização, que até João Batista mandou ir lá perguntar quando estava na prisão. Pergunta se é ele mesmo ou se devemos esperar outro. E Jesus Cristo falou, os mudos falam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. E João Batista entendeu que a hora é chegada. E tinha um porém, irmão, tinha alguns que andavam junto com Jesus que estava tão cheio assim, que achava que era só a igreja deles. É só a convenção de Jesus que ia para o céu. A dos outros ia tudo para o inferno. Então somente ele chega, Senhor, tem uns aí que em teu nome estão fazendo isso e aquilo outro, e aí? Nós vamos impedir, Jesus. Jesus olhou assim para eles, creio eu, irmão. Quem te ensinou isso aí? Quem mandou você fazer isso? Não, porque eu entendo e sei que estão rebeliados, não estão conosco. Quem te ensinou isso? Quem não é contra nós é por nós. Deixai-os, porque quem não é contra nós é por nós. Não há quem fale no meu nome e faça milagre e depois fala mal de mim. Deixai-os ir. Aleluia, glórias a Deus. Entende aí? Há tipo de palavras, irmão, em nosso meio que não provém de Deus, provém do homem. O próprio Jesus Cristo falou, vós tem invalidado a palavra de Deus por causa da vossa tradição. São tradições de homens, mas não tem nada a ver com Deus. Entenda, o evangelho de Deus sabe o que é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se tu não ama o teu próximo que é teu irmão, se a Bíblia diz assim em Romanos, irmão, dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver nu, vista. Então entenda esse evangelho. O evangelho que liberta, que vai aos corações e que nos mostra os campos brancos para que nós venhamos a seiva e ganhar almas para Jesus. Essas coisas, irmão. Chega um tempo que a gente começa a pregar direto, aí pronto. Deus começa a dar revelação que a gente nem imaginava. Então entenda, o evangelho de Deus é esse, mas não é o que andam ensinando por aí. Não é o que eles andam falando. O evangelho de Deus liberta, mostra o caminho para o homem e para a mulher e o endereço dos céus. Quer saber o endereço do céu? Quer? Anota aí então, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. Agora quer saber o endereço do inferno? Quer? Provérbio 17, versículo 5. Quer dizer, Provérbio 9, 17, que diz, o sábio olha para cima para desviar do inferno que está embaixo. Aleluia, glórias a Deus. O mundo já vos espera, mas seja sábio. Seja sábio, porque Satanás conhece também a palavra de Deus. Ele é mais conhecedor do que eu e tu. Ele é formado nos seus diplomas malignos lá dos quintos dos infernos. A Bíblia não diz não, mas acho que deve ter uma biblioteca maligna lá no inferno. Quando ele quer consultar e fazer algum trabalho macabro, aí começa a fazer os seus projetos.
Porque do mesmo jeito, irmão, que a Bíblia diz em Eclesiastes que há um propósito no céu para todas as coisas haver cumprimento lá nos céus, determinado por Deus, lá no inferno é a mesma coisa. Quando o inferno todo, irmão, se levanta para querer destruir um homem ou uma mulher, só Deus para, irmão. Só Deus para aquele exército do quinto dos infernos. Só Deus para Satanás e seu demônio. Se Deus não estiver na nossa vida, meu Deus do céu, Ele passa por cima da gente. Mas entenda, o Deus dos deuses, o Deus que de geração em geração Ele é existente, Ele está para guardar todos aqueles que temem o seu nome. Um anjo só, irmão, bota todos os capirotos para correr. Porque quem tem promessa de Deus não é tocado pelo maligno. Aleluia, glórias a Deus. Pode estar até ferido na batalha, mas o Senhor o tornará a levantar. O justo pode cair várias vezes, mas o Senhor o tornará a levantar. Miqueias já dizia acerca disso: ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. E se morar nas trevas, escuta aqui, Satanás, se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a confiança que temos, porque Jesus Cristo já pagou o preço por nós, irmão. O preço foi muito grande, preço de sangue. Versículo 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra, não pela palavra da mulher, que testificou e disse: tudo quanto tenho feito. Quer dizer, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela, pela palavra que a mulher testificou, e disse-lhe: tudo quanto tenho feito. Esta mulher vivia uma vida dissolutamente, a mulher samaritana. Mas quando Jesus Cristo chegou até ela, revelou sua vida todinha. Até o oculto e escondido Ele revelou. Porque a Bíblia diz: não há nada em oculto que o Senhor não possa revelar. Então somente ela conheceu que verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias. E tem porém, irmão, uma pessoa quando é liberto mesmo, conhece a Deus e recebe a revelação, ela sai testemunhando para todo mundo: encontrei Jesus, encontrei o Messias, Ele falou tudo da minha vida, não tive como se esconder. Aleluia, glórias a Deus. E assim essa mulher teve a revelação da sua vida de pouca vergonha. Passou de pouca vergonha e passou a ser profetisa do Altíssimo. Ela passou aí a testemunhar, ela passou aí a dizer, ela passou aí a anunciar para os céus, dizendo que Jesus Cristo havia mostrado a sua vida. E ela tão somente entrou no caminho rio de águas vivas, começou a fluir dela, que ela começou a pregar e anunciar de Jesus Cristo. Versículo 40 diz: e indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Às vezes tem certa ocasião da vida, irmão, a gente pega uma intimidade tão grande com Deus, que a gente pede até: fica mais um pouco aqui, Jesus. Ele até fica para atender a gente, mas depois ele tem que ir embora. Ele: não, vou ir, mas se preocupa não, você não vai ficar sozinho não. Vou deixar o Espírito Santo. Espírito Santo, fica aí. Ó, Espírito Santo: só eu? Não. Anjo, fica aí. Salmo 34, versículo 7. A gente não fica sozinho. Jesus está lá no céu, mas está com os olhos bem abertos para todos nós. O anjo fica ao nosso lado. Dentro de nós o Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos. Os céus estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Versículo 41 diz: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Entendeu aí? Por causa da sua palavra. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que Jesus falava? A palavra de Deus. O próprio Jesus testemunhou dizendo: não sou eu que julgo ninguém, de jeito nenhum. Agora, as palavras que eu prego hão de julgar no último dia. Entendeu aí? Entendeu aí? A gente não julga ninguém, mas as palavras que a gente prega há de nos julgar no último dia. É ela que dá o discernimento, é ela que nos mostra o caminho. É esta palavra, a palavra de Deus. Aleluia, glória. Irmão, se você não tem libertação através da palavra, eu não sei para onde tu vai não.
Eu não sei para onde tu vai. Irmão, não irmã, telespectador, ouvinte. Se a palavra de Deus não chega ao teu encontro, não te traz alegria, só traz tristeza. Mas às vezes a tristeza salta de alegria. Tá triste, vai saltar de alegria. Se nem isso não acontece, então pode examine-se, pois, o homem, para ver se está no caminho. Tem que se examinar. Não é só na hora da Santa Ceia. Se examinar agora também. Estou no caminho ou não estou? Sou um direitinha ou um esquerdinha? Você já se pensou já? Se você é um direitinho ou esquerdinha? O que é isso, irmão? Vai ler lá em Mateus 24 que você vai descobrir. À direita está as ovelhas, à esquerda está os bodes. Aí fica a sua escolha. Versículo 42, para fazer o fechamento, diz assim: E dizia a mulher, já não é pelo que... E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que ele verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Aí dali para frente, irmão, eles passaram a conhecer que verdadeiramente Jesus Cristo era o Salvador do mundo. É esta confiança que nós temos e sabemos que Jesus Cristo veio para nos salvar, perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu de glória. Tu vai para onde? Você está pensando que você vai para onde? Você vai viver eternamente? Você vai ter... O teu único caminho é ir para o céu. Agora, para ir para o céu, tem que aceitar a Jesus Cristo. Para aceitar a Jesus Cristo, tem que largar o que você mais gosta, que é o desejo da tua carne. Então entenda, entra no caminho com Deus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele veio para todos nós, morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. Por isso vos digo, o mundo já vos espera. A vocês que são evangelizadores da última hora, a vocês que conhecem a palavra da verdade, para ganhar as almas que estão lá fora, através do nome e do sangue de Jesus, esta obra será feita. E quando não haver mais ninguém para ganhar por aqui, nós vamos para a janela 10 por 40. E quando a janela 10 por 40 for toda ganhada e eles todos conhecerem o nome de Jesus, aí nós vamos para o céu de glória, morar eternamente ao lado de Deus e viver para sempre junto com Ele e eternamente até a consumação dos séculos. Aleluia, glórias a Deus. E essa é a esperança, porque nós ainda pregamos e confiamos em Deus. É porque nós vamos morar no céu de glória e viver eternamente com o nosso Deus. Um dia eu vou se findar. Um dia você vai se findar. Eu creio no meu coração que eu não vou provar a morte. Mas tudo procede da vontade de Deus. É Deus que sabe de todas as coisas. Mas se um dia eu findar, a minha parte eu já fiz. Faça a tua. A minha parte eu já fiz, estou fazendo e vou continuar fazendo até o meu último suspiro, e após partir dessa vida para outra, entrar no céu de cabeça erguida por aquilo que eu fiz para Deus em vida, porque valeu a pena. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará, e Ele vai te mostrar coisas grandes e firmes que você não conhece nem sabe, mas vai conhecer se entregar a tua vida a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao teu coração e te iluminar a cada dia para te mostrar o caminho, que o único caminho é aceitar a Jesus Cristo para morar no céu.